Olá pessoal, Samuel da Ubiquiti, mais um vídeo aqui no nosso canal oficial da Ubiquiti Brasil no YouTube. Esse vídeo eu estou gravando para tirar uma dúvida, para corrigir uma confusão, um equívoco. É muito comum que a gente ouve das pessoas, quando as pessoas conversam com a gente, né, que é o que é mesh no Wi-Fi. E aí quando eu explicar isso para vocês, eu quero tentar então responder o que é o mesh no Wi-Fi e o que não é o mesh no Wi-Fi. Né? E para eu explicar isso para vocês, para fazer com que vocês entendam esse conceito e não confundam mesh com outro termo extremamente importante em Wi-Fi, que é o que eu vou chamar de ESS, a gente tem que passar aqui por algumas palavras, né, dessa sopa de letras aqui. O que é roaming, ESS, BSS, Mesh, SSID, BSSID, tem vários termos, mas eu vou tentar dar uma resumida aqui para não deixar o vídeo longo. Eu quero que seja um vídeo relativamente rápido e bem pontual respondendo essa pergunta. Antes da gente entrar no conteúdo propriamente dito, só para contextualizar aqui o porquê, né, é importante responder essa pergunta e qual é o objetivo aqui, muitas vezes as pessoas procuram a gente dizendo o seguinte: Samuel, olha, eu quero usar a solução Unify para fazer uma rede Wi-Fi que suporte Mesh. Aí a pessoa continua e já vem me explicar o que é Mesh. Ela fala, ou seja, eu quero que os clientes, os dispositivos da minha rede Wi-Fi, quando eles mudem de AP, automaticamente, né, a rede continue, ele seja transferido de um access point para o outro. Né? E isso não é mesh, isso é um exemplo do que não é mesh, isso é o que eu vou chamar daqui a pouco de ESS. Né? O mesh eu vou dizer para vocês que é uma tecnologia de repetição wireless, mas vamos começar do começo, vamos organizar as ideias para a gente tentar entender melhor esse contexto para que fique claro, para que a gente não faça mais confusão. Bom, primeira coisa, essa figura que vocês estão vendo aqui, eu gosto bastante dessa figura, ela é o desenho da arquitetura da norma técnica do padrão I3E 802.11, que são as normas técnicas que regem os padrões de Wi-Fi. Então todos os padrões de Wi-Fi publicados ao longo dos anos, desde 99, o B, o A, o G, o N, a C, a X, eles são publicados em normas técnicas, documentos que a gente chama de 3E 802.11, uma letra que é a letra referente a esse padrão. E esse documento é enorme, ele tem uma quantidade grande de páginas, mas essa figura é a síntese da ópera. Né? E o que essa figura ela mostra pra gente? A arquitetura do Wi-Fi, em como essa tecnologia foi concebida. E a tecnologia Wi-Fi ela foi inspirada em vários aspectos na rede de telefonia celular, em que a gente tem as torres, as ERBs, as estações rádio base, provendo uma área de cobertura que a gente chama de célula, e os dispositivos clientes eles têm suporte à mobilidade, ou seja, eles podem se mover, que eles vão continuar conectados quando eles variam dessas células, né, quando eles migram de uma para outra. Então o que a gente vê aqui? Bom, tem alguns termos técnicos aqui que a gente tem que começar a organizar para entender. Então vamos lá, o primeiro termo é o STA, né, Station, estação. Esse é o dispositivo cliente, esse é o dispositivo terminal que vai se conectar numa rede sem fio. O tablet, o laptop, o smartphone, o sensor, qualquer que seja. Então a gente chama de estação. Uma dessas estações, a estação principal eu diria, tem um nome especial que a gente chama de AP, que é o Access Point, que é o ponto de acesso, e esse nome quer dizer que essa estação ela vai fazer a ponte, a bridge, entre duas tecnologias, a tecnologia via rádio, Wi-Fi, né, propriamente dito, na área de cobertura dela, onde ela provê a célula, e o que a gente vai chamar de infraestrutura cabeada, que o nome técnico dessa infraestrutura cabeada, onde eu conecto o meu ou os meus APs, é sistema de distribuição. Isso é um nome técnico da arquitetura. E a gente representa o sistema de distribuição pela nuvem, né, porque nuvem, muita gente pensa que nuvem é internet, mas na verdade nuvem é uma ferramenta de diagramação que a gente usa em redes de computadores, em telecomunicações, para esconder de um diagrama uma complexidade que não me interessa no contexto desse diagrama. Então, o importante aqui no contexto da arquitetura do Wi-Fi é que tem que existir uma infraestrutura cabeada para eu conectar os meus access points, os meus equipamentos que vão prover o Wi-Fi, mas como é essa infraestrutura, como ela foi construída, no contexto da arquitetura do Wi-Fi, não me interessa. Ela precisa existir, mas não é o objetivo, né, o objeto de estudo entender como funciona, como foi estruturada
essa rede cabeada. Então ela é uma nuvem, né, uma caixa preta, tá lá, ela existe, a gente chama isso de sistema de distribuição, e ela me dá acesso a todos os recursos que eu tenho da minha rede cabeada. Por exemplo, a internet, né, que normalmente é o recurso que a gente mais quer no contexto de Wi-Fi, mas não só acesso à internet. No contexto de uma rede corporativa, eu posso querer dar acesso aos meus servidores, ao meu sistema ERP, ao meu banco de dados, o que quer que seja. Tá? Muito bem. O Access Point, então ele é um cliente da minha rede cabeada, ele vai ser conectado via cabo nessa infraestrutura cabeada, a representação prática da rede cabeada é um ou mais switches, né? E ele vai prover, a partir dele, uma célula, uma área de cobertura, que a gente chama de célula justamente porque remete ao nome da telefonia celular, que a gente mais entende, né, é mais intuitivo pra gente, mas o nome técnico correto dessa área de cobertura é BSS. BSS quer dizer Basic Service Set. Na verdade, a área de cobertura propriamente dita, a gente chama de BSA, Basic Service Area, né, uma área que é atendida pelo AP, mas a gente vai usar aqui o nome do conjunto como todo, não só a área de cobertura, mas a ideia do Wi-Fi é que uma célula tem que prover um conjunto de serviços, daí o nome Service Set, conjunto de serviços. Então, o que um único AP provê é uma BSS, ou seja, um conjunto básico de serviços. Tá? Um conjunto de serviços é o que ele provê. É mais intuitivo para a gente falar célula, no dia a dia a gente fala célula. Então, a gente pode aqui fazer um paralelo e dizer que a BSS é igual a uma célula, é a área de cobertura onde os meus clientes, as stations, se elas estiverem dentro dessa área de cobertura, elas vão ter os serviços providos pela célula desse Access Point. Tá? Todo Access Point é identificado dentro da arquitetura do Wi-Fi pelo endereço MAC de gerência dele, que a gente chama de BSS ID. ID, Identifier, identificador. Então, o identificador da BSS é um MAC, um endereço físico, que identifica o Access Point específico dentro dessa arquitetura. Legal. Bem interessante. Ok. Se a minha rede precisa crescer, a estratégia para crescer com qualidade no Wi-Fi não é aumentar a potência de access point. Isso é péssimo do ponto de vista de qualidade, né? Por uma série de N razões que não é o objetivo detalhar nesse vídeo. Além da limitação do equipamento, né, o sinal não se propaga para sempre, mas do ponto de vista de desempenho, a estratégia para ter qualidade no Wi-Fi é colocar mais APs com células menores. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu quiser ter mais área de cobertura na minha rede, eu coloco mais um AP, mais 2, mais 10, mais 20, mais 200, mais 1000, qualquer que seja a quantidade, do mesmo jeito que a telefonia celular cresce numa área metropolitana, colocando herbs, estações rádio base, torres, cobrindo todas essas áreas. Então eu faço a expansão da área de cobertura, colocando mais APs e provendo mais BSS. E para que essa rede composta de múltiplas células seja transparente para o usuário, para que ele possa migrar de uma célula para outra, isso é o que a gente vai chamar de roaming, eu preciso ter um mesmo nome lógico para essa rede. E o nome lógico da rede, que é uma só, qualquer que seja a minha quantidade de APs, é, olha só, SSID, que é o SSID que todos vocês conhecem. Então o nome SSID vem daqui, ó, uma célula é um service set, um SS. O SSID vai ser o identificador da minha service set, do meu conjunto de serviços, que pode ser uma única BSS, ter um único AP, ou se precisou crescer e expandir, eu precisei abrir mão de usar múltiplos APs, quando eu tenho múltiplas BSS, ou seja, células, todas usando uma mesma rede lógica identificada pelo SSID, esse conjunto da ópera, que agora forma esse quadro cinza escuro, mais externo que a gente está vendo aqui, a gente chama de ESS. É uma Extended Service Set. Ou seja, aquilo que era um conjunto de serviços básicos, uma célula, virou um conjunto de serviços estendido, ou seja, múltiplas células. Então o nome técnico ESS quer dizer que eu tenho múltiplos APs conectados fisicamente via cabo na minha infraestrutura cabeada, que a gente chama de sistema de distribuição, provendo cada um individualmente uma célula que a gente vai configurar de maneira coerente para ter o mesmo nome lógico de rede. Essa é a arquitetura do Wi-Fi, é assim que ele está definido dentro dos padrões da norma técnica. Por que eu estou falando isso? Bom, a partir dessa definição, a gente vem aqui no primeiro ponto importante que a gente precisa entender o que é, né, a questão do roaming no contexto de uma ESS para não confundir isso com mesh. Então aqui eu estou falando do que não é mesh.
né? Então aqui eu estou falando do que é a ESS, a Extended Service Set, ou seja, uma WLAN composta de múltiplos pontos de acesso conectados entre si, através de um sistema de distribuição. Isso é o nome técnico de infraestrutura cabeada para aumentar a área de cobertura. Ou seja, a abrangência geográfica da minha rede. E eu faço isso para quê? Quando eu quero ter roaming. Esse é o ponto mais importante. Então, quando você quiser fazer referência a uma rede Wi-Fi, onde você quer dar suporte à mobilidade, que os seus clientes possam se mover entre elas, mantendo a conexão, você precisa garantir que a sua rede suporta o roaming, que é a transição transparente de uma célula para outra. Você quer garantir que o dispositivo cliente, à medida que ele vai se afastando de um AP, o sinal desse AP, o AP vermelho que vai ficando mais fraco, ele vai começando a detectar um sinal mais forte do AP verde. Antes de sumir o sinal do AP vermelho, você quer garantir que a sua estação cliente faça uma solicitação de reassociação, não uma nova associação. Se eu matar a minha associação atual e fizer uma nova, eu quebrei o processo de transição. Eu vou sentir isso na minha conexão. Vai cair a minha chamada de voz, por exemplo. Então eu tenho que garantir que antes de terminar o sinal da primeira célula, eu tenha sinal da outra célula para eu fazer uma reassociação, um roaming transparente. Durante o processo de reassociação, nos quadros que o dispositivo cliente troca com um novo access point, isso é o que a gente chama de reassociação over the air, OTA, né? Quando a estação fala diretamente com o access point target, o alvo que ele quer mudar, migrar, ele informa o BSSID, o identificador, o MAC do AP atual que ele está associado para que o outro AP esteja ciente. Então isso é um processo de reassociação. É diferente de uma rede que não foi dimensionada, onde eu mato a conexão e faço uma nova, e isso é ruim, né? Então, qual é a característica dessa rede que tem esse suporte ao roaming? Ela é o que a gente chama de ESS, uma Extended Service Set. O que é isso? É exatamente o que essa figura mostra aqui num contexto mais prático. Então eu tenho o meu sistema de distribuição, que é a minha infraestrutura cabeada. Nessa infraestrutura cabeada eu tenho todos os meus recursos de rede, servidores, sistemas, o que quer que seja, inclusive o acesso à internet, que é um dos pontos que a gente mais tem interesse para fins de compartilhamento, né, no contexto da rede Wi-Fi. E olha só, os meus múltiplos access points, por que múltiplos? Porque não um só? Porque não um único AP com uma célula desse tamanho? Por dois motivos. Primeiro, porque provavelmente é fisicamente impossível conseguir esse alcance. Segundo, que do ponto de vista de desempenho isso é péssimo. O segredo do Wi-Fi, células menores para ter máximo desempenho com os clientes conectados mais próximos do AP. Então, como que eu expando essa cobertura Wi-Fi? Uma célula, uma BSS, outra célula, outra célula. Esses APs todos ligados na minha infraestrutura cabeada. E reparem que as cores das células aqui elas estão diferentes, o que é um indicativo de que eu tenho que usar canais não sobrepostos para que uma célula não gere interferência ou contenção na célula vizinha. Então, por exemplo, no contexto de 2.4 GHz, 1, 6 e 11, em 5 GHz, 36, 44, 165, enfim, tem vários canais disponíveis lá em 5 GHz. O importante é eu fazer aqui um rodízio de canais de maneira que um não interfira diretamente no outro, né? Porque eu preciso garantir para eu ter o roaming, que é aquilo que eu comentei agora há pouco, exista uma área de concatenação entre esses dois APs, né? Quanto maior for essa área de concatenação, melhor, entre aspas, é. Não pode ser também, eu não posso ter duas células exatamente sobrepostas, né? 100% cobertura idêntica, que isso acaba sendo ruim para o roaming, mas quanto maior for essa área de concatenação aqui, então a gente costuma falar aí, com uma recomendação de boas práticas, 20%, de 15% a 20% de sobreposição, concatenação entre duas células, mais fácil é para o meu cliente ser proativo no sentido de fazer o roaming entre esses access points. E aí tem duas maneiras de fazer esse roaming, que não é meu interesse detalhar aqui nesse vídeo, mas é o que eu já comentei, over the air, né? O cliente é proativo e fala direto com o outro AP via rádio, e também tem o método over the distribution system, né? O OTDS, em que o access point que ele já está conectado pelo sistema de distribuição, pela rede cabeada, pode falar com o outro access point. O fato é que se essa rede for coerente, for o mesmo SSID, composto de múltiplos APs, configurados em canais não sobrepostos e com concatenação, com área comum de sinal entre essas duas células, compartilhando o mesmo nome lógico de rede, os APs vão articular
a partir da decisão do dispositivo cliente. O roaming é um processo que sempre é a autonomia do dispositivo cliente, por mais que o AP possa tentar interferir nesse processo, mas a decisão final sempre do dispositivo cliente, eu vou conseguir ter o roaming. Então repare que aqui em momento nenhum eu expliquei o roaming para vocês, mas em momento nenhum eu falei de mesh. Porque mesh não é isso, não é o roaming, não é a conexão dos APs de forma cabeada. Mesh é o que eu vou explicar na sequência. Então, quando vocês quiserem fazer referência ao termo suporte à mobilidade, que é eu garantir que haja roaming para que os clientes saiam de uma célula e entrem em outras células na rede Wi-Fi, você está se referindo ao que a gente chama de Extended Service Set no contexto da arquitetura do Wi-Fi, e a gente consegue isso com máximo desempenho, como conectando os APs no meu sistema de distribuição através do cabo, ok? Então esse aí é o ponto mais importante da explicação de hoje. Isso explica e responde o que não é mesh. Agora vamos para a pergunta que não quer calar, né? Então, Samuel, se roaming não é o tal do mesh, né, o que é o mesh? Bom, o mesh é isso daqui que eu vou explicar agora para vocês, né? E a confusão que o pessoal faz é que do mesmo jeito que eu tenho roaming na minha infraestrutura cabeada, no meu sistema de distribuição, onde eu construí a minha ISS da forma que eu já expliquei, eu posso ter roaming também com os meus access points sem que eles estejam diretamente conectados no meu sistema de distribuição, na minha infraestrutura cabeada. Então a gente chama o nosso sistema de distribuição, a infraestrutura cabeada, de wired, né, cabeado. Wired Distribution System, a gente abrevia isso só como DS, mas uma tecnologia mais nova, recente, que surgiu posteriormente nos padrões de Wi-Fi, é o padrão 802.11s, e isso foi incorporado na arquitetura do Wi-Fi posteriormente, é o que a gente chama de WDS, ou Wireless Distribution System. O que é isso? O meu sistema de distribuição, que é a infraestrutura para eu conectar os meus APs para que eles se comuniquem entre si, ele pode ser feito através dos próprios rádios desses APs, através do que a gente chama de WDS, e isso é o mesh. A gente chama essa Wireless Distribution System, esse WDS, de Cloud Mesh, de Mesh Cloud, de nuvem mesh, em que os rádios dos APs se conversam entre si como se isso fosse o meu sistema de distribuição lá no contexto do cabeado. Então, o mesh, agora respondendo objetivamente, o que é mesh? Mesh é uma tecnologia de repetição wireless. É isso que vocês têm que gravar, né? Você tem que sair desse vídeo aqui sabendo isso. O que é mesh? É uma tecnologia de repetição wireless. E como toda tecnologia de repetição wireless, ele tem a sua inteligência de roteamento, entre aspas, em camada 2, né, que é para a troca do dispositivo cliente entre as células dos APs, mas sempre que eu uso qualquer tecnologia de repetição wireless, mesmo que ela tenha um grau de inteligência, como é o caso das tecnologias mesh, diferente da simples repetição, que não tem inteligência nenhuma, onde eu só repito o sinal, eu ainda sou refém, eu ainda tenho que assumir o ônus, eu ainda vou ter as desvantagens naturais de toda a repetição wireless. Quais? Basicamente, perda de desempenho. Sempre que eu uso repetição wireless, eu vou ter uma perda de desempenho. Isso não quer dizer que o seu projeto fique inviável, mas isso quer dizer que você tem que tomar muito cuidado onde você deve ou não usar essa tecnologia. Por exemplo, Mesh está ficando muito popular hoje. Mesh é uma tecnologia que veio do ambiente corporativo, era usado em alguns projetos especiais, e é ainda, por exemplo, em galpões, às vezes centro de distribuição, quando eu não preciso de muita banda, eu preciso passar pouca banda para entregar conectividade para coletores, essa tecnologia é usada em algumas situações. Estacionamento de shopping, normalmente é uma área aberta, eu tenho dificuldade, às vezes, de fazer a passagem do cabo aéreo ou subterrâneo, porque é uma área ampla e aberta, muitas vezes o Mesh pode ajudar, e eu não quero entregar tanto desempenho assim, eu não quero que o meu cliente assista a Netflix no estacionamento do shopping, né, mas eu quero que ele tenha acesso ao mapa do shopping via Wi-Fi. Então, o Mesh pode ser usado nessas situações, com cuidado, com bom dimensionamento em praças públicas, eu estando ciente da banda final que eu vou entregar para o meu cliente, né, e essa tecnologia acabou, de pouco tempo para cá, né, sendo colocada em soluções residenciais, para o mercado residencial, porque acaba atendendo relativamente bem em algumas situações, à medida que a sua exigência dentro da sua casa aumenta por desempenho, você vai precisar seguir um projeto mais na linha do corporativo, do empresarial, então você vai precisar cabear os seus APs, para você ter máximo desempenho, não tem jeito.
Seus APs todos precisam ser cabeados. Agora, se você é uma residência com um consumo modesto aí de tráfego de internet e que não é tão sensível à latência, atraso na comunicação, o Mesh pode ser a solução para você. É só importante você estar ciente que você não vai entregar o máximo desempenho possível no Wi-Fi através dessa tecnologia. Por quê? Basicamente por dois motivos, eu diria. Primeiro, a gente costuma dizer que quando você faz repetição wireless via mesh, e o nome técnico disso hoje na arquitetura do Wi-Fi é MBSS, é Mesh Basic Service Set. Então essa Mesh Cloud aqui hoje a gente chama de MBSS, onde a gente tem uma estação raiz, que a gente chama de portal, no padrão, né, 802.11s, é o portal Mesh, que é aquele AP que está conectado na infraestrutura cabeada do método convencional e recomendado, e outros APs atrás desse, eles se conversam diretamente pelo rádio. Então a informação de controle entre eles é trocada pela própria tecnologia via rádio. A gente chama isso de backhaul em comunicação sem fio. Então a gente tem dois grandes problemas aqui, que não quer dizer que isso inviabiliza a tecnologia, né, mas tem problemas que eu tenho que ficar atento na hora de fazer o projeto. Primeiro, como eu estou usando como backhaul agora a mesma rede, o mesmo rádio que eu uso também para prover conectividade para os meus clientes no Wi-Fi, eu vou ter uma competição maior desse canal, não só para atender os clientes da rede Wi-Fi, mas também para atender a comunicação entre APs, o tráfego de controle. E aí a gente fala que por conta disso a gente tem uma degradação de 50% do throughput por salto. Então, por exemplo, se eu estou entregando 150 mega nesse AP cabeado na rede Wi-Fi, com 50% de degradação no desempenho no throughput, no primeiro salto wireless eu vou entregar metade disso, 73, 75, né, vai ter uma variação aí, não é uma regra exata esse número. Aqui eu estou entregando 75, no salto atrás eu vou entregar metade disso, então cai para 35. Percebe? Então eu tenho que tomar muito cuidado para não ficar encadeando muitos APs um atrás do outro, porque o desempenho vai caindo rápido demais quando eu vou encadeando um AP atrás do outro. E pior do que a perda, a degradação de throughput, é que a latência aumenta, porque isso não deixa de ser um processo de repetição wireless. Quem está conectado no Wi-Fi desse AP, para chegar na minha infraestrutura, só precisa fazer isso, ó. Acompanha o caminho. Agora, se eu estou aqui, ó, 2 saltos de distância, eu preciso falar com esse AP, ele precisa mandar essa informação para o outro AP via rádio, ele precisa mandar a informação para o outro AP via rádio, ele precisa mandar a informação para a infraestrutura cabeada. Então, eu adicionei tempo de tráfego, né, de propagação desse sinal, e isso implica em aumento natural de latência a cada salto. E dependendo da aplicação que eu estou usando, se ela for uma aplicação sensível à latência, por exemplo, VoIP, certamente eu vou ter impacto na minha rede, mesmo que o throughput que eu esteja entregando no segundo, terceiro, quarto salto ainda sejam suficientes para a minha demanda. Então é importante ficar atento em relação a isso. Mas lembra daquilo que eu falei, existem aquelas aplicações para projetos em que a gente usa mesh. Aliás, todos os access points do portfólio Unify, todos, sem exceção. Esse daqui, né, que é o modelo que tem mesh no nome, e ele tem mesh no nome porque os APs mesh do portfólio Unify foram os primeiros APs a suportar a tecnologia mesh, mas hoje todos suportam mesh. Então, esse equipamento outdoor, que é o mesh, os discos tradicionais, o AP de parede, todos os APs do portfólio Unify suportam mesh, você pode habilitar isso facilmente com poucos cliques na interface gráfica do software Unify, ok? Então é isso que é mesh. Isso o quê? Uma tecnologia de repetição wireless para que eu possa reproduzir aquilo que seria o sistema de distribuição, a infraestrutura cabeada de uma ESS, que é como é recomendado que a gente construa uma rede Wi-Fi para ter máximo desempenho, só que agora com a comunicação acontecendo via wireless, então a gente vai chamar essa nuvem aqui mesh de sistema de distribuição wireless, não wireless distribution system. Então a gente tem que estar ciente das perdas que eu tenho. Samuel, mas eu tenho ou não tenho roaming entre APs quando eu uso mesh? Sim, com certeza você tem. Obviamente que não com o mesmo desempenho de quando você tem uma ESS, mas você tem sim o roaming, porque o sistema de distribuição wireless ele é um sistema de distribuição como é o wired, o cabeado. Outro detalhe para você ficar atento, né, em relação à questão da degradação do desempenho, uma das coisas que eu falei no slide anterior para vocês é que para eu ter máximo desempenho no Wi-Fi, por isso que o modo ESS é sempre recomendado, eu tenho que, além de conectar aqui os APs via cabo na minha infraestrutura, fazer um reuso
coerente de canais para que não haja sobreposição entre eles, para que um não interfira no outro na célula vizinha. Para ficar claro para vocês como o mesh, repetição wireless, perde desempenho, quando eu faço um processo de repetição wireless, como isso é uma repetição, o segundo AP está pegando o sinal do primeiro e expandindo, ele não cria uma nova célula. O que isso quer dizer? Esse primeiro access point aqui cabeado, você vai configurar lá num canal que você definiu que é o melhor, então, por exemplo, 36 em 5 GHz. E os outros APs que fizerem mesh, repetição wireless com esse AP cabeado, eles vão usar o mesmo canal. A gente, numa solução de mesh, a gente deixa de ter o conceito de microcélulas e passa a ter o conceito de uma macrocélula, uma célula única maior, operando no mesmo canal. Né? Inclusive, para amenizar esse impacto, a solução de mesh do portfólio Unify, ela faz a repetição wireless no rádio de 5 GHz. Então, no rádio de 2,4 GHz não existe o mesh, o tráfego de controle está acontecendo em 5 GHz. Então, você pode fazer a reutilização de canais manualmente, aqui normalmente em 2,4 GHz. Mas em 5, os APs repetidores, eles vão estar configurados em canais automáticos e eles vão usar o mesmo canal do AP principal, porque isso é uma macrocélula. Então aqui a gente já começa a ver como o desempenho piora, né? Porque eu estou criando uma macrocélula maior, é como se eu estivesse somando todos os clientes de todas as células, entre aspas, individuais, competindo pelo desempenho da minha infraestrutura. Por isso que o desempenho no sistema de distribuição wireless é pior do que o desempenho no sistema de distribuição cabeado. Né? Existem access points que podem ter lá um rádio dedicado só para fazer mesh, enfim, aí vai de produto, né? Vai de solução, mas via de regra vocês têm que ficar muito atento, porque mesh é uma tecnologia de repetição wireless. E para fechar, então eu posso ter roaming, que é o processo de migração de um dispositivo cliente de uma célula para outra, no modo ESS, com os meus APs cabeados na infraestrutura de rede. Essa é a recomendação para você ter máximo desempenho no Wi-Fi, sempre, em todos os projetos corporativos. E eu posso ter o roaming também dentro do mesh. Então eu estou reforçando isso para quê? Para deixar claro que, como alguns falam, roaming não é mesh. Roaming é o processo de migração entre APs, é o suporte à mobilidade em Wi-Fi. Eu posso ter isso no sistema de distribuição cabeado, sempre mais recomendado, ou no sistema de distribuição wireless, que é o mesh, uma tecnologia de rede sem fio. Então eu espero que com essa explicação vocês deixem de fazer, né, essa confusão de que a migração de clientes entre APs é mesh. Tem inclusive fabricante que ensina isso por aí, que é tecnicamente horroroso, totalmente incorreto. Então essa aí é a explicação técnica dos termos corretos daquela nossa sopa de letras que eu apresentei aí no começo para vocês, ok? Espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida em relação a esse tópico, deixa aí nos comentários do vídeo que eu respondo para vocês. A gente tem hoje aí vários canais de suporte da Ubiquiti no Brasil, em português, que a gente estimula a participação de todos vocês. O fórum segue sendo em nosso canal oficial de suporte. Tem grupo no Facebook, aqui canal do YouTube, blog, que é a nossa base de conhecimento escrita hoje. Tem uma quantidade muito grande de artigos hoje no nosso blog, inclusive explicando como projetar uma rede Wi-Fi seguindo uma Extended Service Set, uma ESS, uma rede com uma infraestrutura cabeada para eu poder ter roaming entre essas células, e também como configurar mesh no portfólio Unify para eu poder usar repetição wireless naqueles projetos em que eu tenho difícil passagem de cabos, ou num prédio tombado, ou num shopping de um estacionamento, ou no estacionamento de um shopping, ou num estacionamento numa área aberta, de qualquer que seja o estabelecimento, enfim, tudo isso hoje está lá muito detalhado, bem documentado no nosso blog também, ok? Então o vídeo era esse, um abraço, tchau, tchau.